Sejam bem-vindos a esta nossa videoaula sobre quádricas. Aqui trataremos de uma rápida revisão sobre as quádricas. Veremos rotação e translação no espaço, veremos as cônicas, formas algébricas, formas matriciais, classificações e casos particulares. Rotação e translação no espaço. Esta é a forma matricial das rotações e das translações. Aqui nós temos um ponto dado pelas coordenadas x, y e z. Este pontinho preto que aí aparece. Vamos rotacionar este ponto e vamos também transladar. E aí nós temos o ponto representado por esse sistema, x', y', z', rotacionado e transladado em relação ao x, y, z. A rotação será marcada pelos ângulos θ em relação a x, θ em relação a y e θ em relação a z. E a translação será marcada por τ em relação a x, τ em relação a y, τ em relação a z. Esta matriz que nós vemos é a matriz rotação em torno de z, com o ângulo θz. Esta daqui é a rotação em torno de y, com o ângulo θy. E esta daqui é a rotação em torno de x, com o ângulo θx. Aqui nós vemos que é um produto matricial, pessoal. Lembrando que ele não é comutativo. As rotações não são comutativas. Aqui nós temos a translação em x, tal x, em y, tal y, em z, tal z. A soma matricial é comutativa. As translações são comutativas. As rotações não. Se você precisar da inversa da rotação e translação no espaço acima, você pode utilizar essa equação aqui. Repare no seguinte, as matrizes inversas das matrizes de rotação são, na realidade, as matrizes transpostas. Não precisa nem calcular a inversa, é só transpor. Ok? Bem simplesinha, bem tranquilinha. Cônicas são polinômios de grau 2 com duas variáveis. No nosso caso, pessoal, nós teremos a variável x real e teremos a variável y real. São duas. E são polinômios de grau 2. Esse camarada, o A1, esse coeficiente, é pertencente aos reais também. Esse também, o A22. O A12 também é pertencente aos reais, o B11 também pertencente aos reais, o B12 pertencente aos reais e o C11 pertencente aos reais. Esta aqui é a forma algébrica. Essa daqui, pessoal, é a rotação em torno de z. Repara que não tem o z, tem só o x e o y. Essa daqui representa uma translação em x, tem o x. E essa daqui é uma translação em y, tem o y. A forma matricial, ao invés de utilizar a forma algébrica, podemos utilizar a matricial. Então, essa forma matricial, você vai reparar que essa matriz A11, A12, A12 e A22, essa matriz aí, ela é simétrica. São os mesmos coeficientes da forma algébrica acima, tá bom, pessoal? Aqui é um produto matricial, aqui é um produto por escalar. Então, esta é a forma matricial. É por isso que na forma algébrica acima, nós colocamos os índices duplos em cima da matriz A, da matriz B e da matriz C, para ficar com a forma matricial condizente. A classificação das cônicas, utilizamos para isso autovalores, autovetores e invariantes, e chegamos em alguns resultados algébricos interessantes. Primeiro calculamos o determinante delta minúsculo, deltinha, se você preferir. Depois o determinante delta maiúsculo, deltão, se você preferir. E aí entramos numa lista classificatória. Se, número 1, se delta é diferente de zero e deltão diferente de zero e deltinha igual a zero, temos uma parábola. Se delta é deltão diferente de zero e deltinha menor que zero, temos uma hipérbole. Número 3. Se deltão é diferente de zero e deltinha é maior que zero, temos uma elipse. Número 4. Se deltão é igual a zero e deltinha é igual a zero, então temos uma reta ou um par de retas paralelas. Número 5. Se deltão é igual a zero e deltinha menor que zero, então temos um par de retas concorrentes. Número 6. Se deltão é igual a zero e deltinha é maior que zero, temos um ponto.
Essa é a classificação das cônicas utilizando autovalores, autovetores e invariantes. Aqui está o resumo então, tá bom, pessoal? Quádricas são polinômios de grau 2 com 3 variáveis. Aqui nós temos a primeira variável, x, pertencente aos reais. Aqui, a segunda variável, y, pertencente aos reais. E aqui, a terceira variável, z, pertencente aos reais. Esta parcela aqui, pessoal, repara, tem o x, tem o y, mas não tem o z. Então, isso aqui é uma rotação em torno de z, revela a presença dessa rotação. Aqui nós temos nesta parcela o x e o z, mas não tem o y. Então, isso aqui revela uma rotação em torno do y. Aqui, nesta parcela, nós temos o y e o z, mas não temos o x. Então, revela uma rotação em torno do eixo x. Essa parcela aqui, de grau 1, é uma translação em x. Essa daqui é uma translação em y. E essa daqui é uma translação em z. Então, esta é a forma algébrica da nossa quádrica. A forma matricial é essa daqui, onde você pode observar que a matriz A11, A12, A13, A12, A22, A23, A13, A23 e A33, ela é simétrica. É isso. Quádricas. Classificação. Aqui utilizaremos da teoria de autovalores, autovetores e invariantes para a classificação destas quádricas. A variável t é igual à soma de A11, A22 e A33, chamada de traço. Aqui nós temos o deltinha, que é a soma desses três determinantes. Aqui nós temos o φ, que é o determinante dessa matriz A. E aqui o deltão, que é o determinante dessa matriz. Observa que essa matriz aqui, pessoal, ela tem no miolo dela, aqui, ó, no cantinho superior esquerdo, a matriz A. Ela tem à direita, na coluna lá, a última coluna à direita, a matriz B e o C11, que é a matriz C, né? E lá embaixo, na última linha, tem de novo a matriz B e a matriz C. Legal? É isso, essa matriz aí, o deltão. O determinante deltão. Então, a classificação é feita pela seguinte listagem. Olha, número 1, se φ é diferente de zero e o t vezes o φ é maior que zero e o deltinha é maior que zero e o deltão menor que zero, é um elipsoide. Número 2, se o φ é diferente de zero e o t vezes o φ é menor que zero e o deltinha é menor que zero e o deltão menor que zero, temos um hiperboloide elíptico de duas folhas. Número 3, se φ é diferente de zero e o t vezes o φ é menor que zero e o delta menor que zero e deltão menor que zero, temos um cone elíptico. Número 4, se φ é diferente de zero e t vezes φ é menor que zero e deltinha menor que zero e deltão maior que zero, temos um hiperboloide elíptico de uma folha. Número 5, se φ é igual a zero e deltinha menor que zero, temos um paraboloide elíptico. 6, se φ é igual a zero e deltão maior que zero, um paraboloide hiperbólico. 7, se φ é diferente de zero e t vezes φ maior que zero e deltinha maior que zero e deltão maior ou igual a zero, é um conjunto vazio. Número 8, se φ é igual a zero e deltinha maior que zero e deltão maior igual a zero, temos um cilindro elíptico ou par de planos ou vazio, conjunto vazio. Número 9, se φ é igual a zero e deltinha é igual a zero e deltão é igual a zero, temos um cilindro parabólico, ou par de planos ou um conjunto vazio. E número 10, se φ é igual a zero e deltinha é menor que zero e deltão é igual a zero, temos um cilindro hiperbólico ou par de planos ou conjunto vazio. Agora iniciaremos, pessoal, a classificação dos casos particulares de extrema importância para nós. Começaremos então com o elipsoide. São quádricas, então, um caso de quádricas, né? E veremos aqui os casos particulares. Então vamos lá, ó. A equação desse elipsoide é dada ali e é dada a figurinha dele também. Nós temos aqui que todas as variáveis x, y e z aparecem ao quadrado.
Temos também que todas as parcelas são positivas. E temos aqui que o segundo membro é igual a 1. Isso é um elipsoide. Ok? Hiperboloide elíptico de uma folha. Quádricas, casos particulares. Aqui nós temos a equação desta quádrica e à direita o desenho desta quádrica. Primeiro, observe, todas as variáveis aparecem ao quadrado, x, y e z. Duas parcelas positivas e uma parcela negativa. Segundo membro é igual a 1 e as bocas estão na direção do eixo da parcela negativa. Isto é um hiperboloide elíptico de uma folha. Hiperboloide elíptico de duas folhas. Quádricas, casos particulares. À esquerda nós temos a equação da quádrica e à direita o desenho da quádrica. Repare então no seguinte, pessoal. Todas as variáveis estão ao quadrado, tanto o x como o y como o z. Duas parcelas são negativas e uma é positiva. O segundo membro igual a 1. As bocas estão na direção do eixo da parcela positiva. Isto é um hiperboloide elíptico de duas folhas. Cone elíptico. Quádricas, casos particulares. À esquerda temos a equação e à direita o desenho do cone elíptico. As características na equação são: todas as variáveis estão ao quadrado, tanto x como y como z. Duas parcelas de mesmo sinal e uma de sinal contrário ao das outras duas. Segundo membro igual a 0. As bocas estão na direção do eixo da parcela de sinal contrário ao das outras duas. Isto é um cone elíptico. Paraboloide elíptico. Quádricas, casos particulares. À esquerda nós temos aí, pessoal, a equação e à direita o desenho do paraboloide elíptico. Características na equação: duas variáveis ao quadrado e com parcelas de mesmo sinal. Uma variável simples com parcela de sinal contrário à das outras duas. Segundo membro igual a 0. A boca está na direção do eixo da parcela de sinal contrário ao das outras duas. Isso caracteriza um paraboloide elíptico. Paraboloide hiperbólico. Quádricas, casos particulares. À esquerda a equação e à direita o paraboloide hiperbólico. Características na equação: duas variáveis ao quadrado com parcelas de sinais trocados. Uma variável simples. Segundo membro igual a 0. Desce na direção da variável ao quadrado com parcela de mesmo sinal que o da parcela da variável simples. Sobe na direção da variável ao quadrado com parcela de sinal contrário ao da parcela da variável simples. Isto caracteriza um paraboloide hiperbólico. Cilindro elíptico. Quádricas, casos particulares. À esquerda a equação e à direita o cilindro elíptico. Características na equação: duas variáveis ao quadrado com parcelas positivas. Uma variável ausente. Segundo membro igual a 1. A altura infinita do cilindro está na direção do eixo da variável que está ausente. Isso caracteriza um cilindro elíptico. Cilindro hiperbólico. Quádricas, casos particulares. À esquerda, a equação do cilindro hiperbólico e à direita, o desenho do cilindro hiperbólico. Duas variáveis ao quadrado com parcelas de sinais trocados. Uma variável ausente. Segundo membro igual a 1. A altura infinita do cilindro está na direção do eixo da variável que está ausente. Isso caracteriza na equação um cilindro hiperbólico. Cilindro parabólico. Quádricas, casos particulares. À esquerda nós temos a equação da quádrica e à direita o desenho da quádrica. Uma variável ao quadrado e outra simples. Uma variável ausente. Segundo membro igual a 0. A altura infinita do cilindro está na direção do eixo da variável que está ausente. Isso caracteriza, na equação, um cilindro parabólico.
Aqui nós temos a nossa listinha de exercícios no GeoGebra e que seria conveniente que depois que você fizesse no GeoGebra, fizesse um esboço manual no seu caderno. Esses exercícios tratam de quádricas, casos particulares. Iremos do 1 ao 12. Faremos no GeoGebra alguns deles, pessoal, não todos, só o suficiente. Obrigado por assistirem a essa videoaula e até a próxima!